Hoje é 3 de julho de 2020, são 10 horas e 20 minutos. O escriba dorme pouco, já afirmou. Na madrugada pensava em quais notícias seriam importantes para a colocação no site. Chegou à conclusão de que relevante sim é ver como estão as coisas correspondentes ao vírus que ainda toma conta do nosso país. E vem aqui no Estadão, na primeira página: o país registra 1,5 milhão de infectados por Covid. 1,5 milhão infectados. E, nesse meio tempo, o Zoo de São Paulo está perto da volta de visitantes. Aparece aqui um orangotango Sansão com um veterinário, cumprimentando-se ambos, provavelmente em razão da abertura do Zoo. A visitação pública. Aqui na página A4 se comenta a implicação da família Bolsonaro nas questões concernentes aos componentes da família Queiroz em São Paulo. O escriba não mete a sua colher de pau nessas questões, tem advogados competentes, sindicados, e não é de boa ética intromissão de colega na especialidade, dando opinião sobre o que acontece nessas questões, embora dê muita vontade de participar arbitrariamente, aliás, desse conflito, dando opiniões que nem sempre são as mais corretas. Quem mete a mão na massa é aquele que está misturado na questão e se deve deixar que o colega ou colegas desenvolvam uma atividade defensiva em paz junto àqueles outros que têm também intromissão na especialidade. Em outros termos, virem-se. Aquilo é uma bucha que há de desovar em complicações muito grandes. O escriba fecha os olhos e deixa que as coisas aconteçam como devem acontecer. Concernentemente ao vírus, parece que o governo do estado de São Paulo decidiu enfrentá-lo de uma forma razoavelmente agressiva. Em outros termos, há a previsão de que ainda vai morrer muita gente. E dentro desta previsão, o governo assume o risco de permitir que a população trabalhe com as precauções de estilo. É saber quem se arrisca e quem fica em casa, quem prefere pôr o corpo à ameaça do vírus e quem se esconde atrás da porta para sobreviver. É uma peste. Há quem assuma o risco do enfrentamento e há quem se esconda. Na verdade, a proporção de mortos é grande. É evidente que o governador, os prefeitos sabem disso e devem saber que o povo também sabe disso, ou seja, que o perigo de contágio é grande,
as medidas tomadas nas precauções não são suficientes e há de morrer ainda muita gente. Faz parte do jogo da vida e na morte a bruxa perde aqui e ganha ali e acolá. Ver-se-á o que vai acontecer. Isso tudo diz também com as eleições que vem por aí. O coronavírus é eleitor de alguns e coopera na derrota de outros. São questões que ainda hão de se desenvolver e desenrolar dentro do futuro próximo. Depois disso, ou diante disso, e com as eleições em aproximação, o Escriba hoje na madrugada pensava também naquilo que qualifica ou caracteriza uma campanha vencedora nas eleições à presidência da República, que vem por aí daqui a uns tempos, e também as eleições para cargos menores dentro do panorama eleitoral. O Bolsonaro, o presidente da República, hoje presidente da República, venceu as eleições à custa da internet. Um esforço mirabolante desenvolvido com forcejamento de endereços pela internet profissional. Conta-se que houve às vezes 600 mil desenvolvimentos de endereços desenvolvidos também aos milhares no sentido de captação de votos. Isso também não diz com o Escriba, mas este antigo escriturário curioso de jornalismo, enquanto abria o celular na madrugada de hoje, descobriu uma entrevista velha, antiga, de Jô Soares, de um candidato, seria mais tarde candidato a deputado ou coisa parecida. O candidato era Gago. Então, essa entrevista primeira, nessa entrevista primeira, Jô Soares conversava com o candidato, que era Gago, sim. E depois, Jô Soares faz outra entrevista com esse candidato, anos após, e verificando que aquele pretendido ou aquele que pretendia a eleição a um cargo público havia melhorado muito, enquanto mantendo uma disputa com a dificuldade em falar. Em outros termos, o candidato falava bem melhor, embora no diálogo com Jô Soares, os dois, rindo muito, dissesse que se quando fizesse um discurso no sentido de obtenção de votos numa eleição, demoraria muito para terminar o debate, em razão exatamente da dificuldade de falar, mas estava falando bem. O Escriba põe um pedacinho das duas entrevistas, pedindo licença a fazê-lo, porque é muito curioso o interregno entre as duas entrevistas, o que o pretendente era na primeira e o que o pretendente era na segunda entrevista com Jô Soares. Lembrando-se este Escriba de que há uns 30 anos atrás, quem sabe, enquanto era, como ainda é hoje,
especialista em direito penal, esse escriba foi entrevistado por Jô Soares faz uns 30 anos. E este escrevente de direito penal entendia que estava a ser entrevistado porque estava a lançar um livro, foi o primeiro romance que escreveu, Caranguejo Rei. Então, convenceu-se de que estava a ser entrevistado porque era um romancista em desenvolvimento da sua atuação, mas não era não. Jô Soares, o gordo, estava interessado em saber se era verdade que este escriturário de direito penal tocava ou não gaita de boca, a chamada harmônica de boca, que, por sinal, este escriba verdadeiramente tocava razoavelmente bem. E a entrevista terminou com este escriba tocando Blum na gaita, acompanhado pelo conjunto de Jô Soares. Então já se vê que um é entrevistado não porque era candidato a cargo eletivo, não. É entrevistado porque é gago. E outro é entrevistado não por ser romancista, mas porque tocava bem gaita de boca. Isso aconteceu há uns 30 anos atrás, quando o escriba escrevia ou havia escrito seu primeiro romance. A propósito disso, nessa pandemia, este escriturário de direito penal terminou o seu romance Joseph, o cigano, que há de ter uma página de rosto, ou seja, a capa trazendo esse desenho do herói ou do mártir do romance Joseph, o cigano. E este velho escriturário de direito penal estava em dúvida sobre qual seria o fim do romance, que poderia ser triplo. Um romance meio policial, passado nas ruas, no centro da metrópole de São Paulo. Ou o escriba matava todos, ou matava todos menos um, ou deixava uma criatura só sobrevivente, que seria exatamente aquela a contar a história, e por coincidência era uma mulher de apelido Ziza. Uma loura muito bonita, por sinal. Joseph, este herói, o mártir do romance, infelizmente, não sobrevive. Ou, quiçá, se quando este escriba mudar de ideia, pode mantê-lo vivo no final, porque o fim do romance se resolve em 10 ou 15 linhas, que este antigo penalista ainda não decidiu como hão de ser. Dito isto, vamos nos preocupar em continuar usando máscara protetora, que deve adiantar de alguma coisa, e executar as atividades profissionais de alguma forma, a grande maioria em casa e uma minoria, como a de hoje, no escritório, com devolução a casa assim que possível. E lá na nave vá.